E aí, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Sound. Eu vou deliberadamente chutar o tripé porque eu não gostei bem de onde ele tá pensando bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um filme. Sim, vamos vir com essa de filme de novo. Mas é um dos meus filmes favoritos e eu acho ele bem, assim, necessário. Eu acho ele uma conversa necessária. Então eu trouxe pra vocês hoje Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio. Que se você não viu esse filme ainda, ele tá disponível na Netflix, então assim, corre lá, porque assim, cara, é um filme fofo, melancólico, mas a gente tem algumas cenas bem tensas. Esse não vai ser que nem um vídeo de Perfect Blue. Eu pretendo sim dividir em duas partes, não em três, se a trilogia foi longe demais, mas em duas partes. Só que assim, nessa primeira parte, eu vou falar da parte que eles eram crianças no filme. O filme, as partes assim, as partes chaves do filme acontecem com eles adultos, adultos não, jovens, apesar de refletir o que aconteceu quando eles eram crianças. Só que essa é literalmente o começo do filme, sabe? Isso não acontece em 5 minutos, isso é trabalhado por um pouco mais de tempo, mas é literalmente o começo do filme. Esse vídeo, então, não precisa sair correndo pelas montanhas nesse, mas no próximo com certeza precisa, entendeu? Bom, vamos para o filme em si. Nossos personagens principais vão ser a Nishimiya e o Ishida. O Ishida é um garoto, ele tem cabelos pretos espetados e ele, quando criança, era literalmente aquele líder da matilha, sabe? Aquela criança que puxa bagunça, que puxa zoeira, que é popular. Enquanto a Nishimiya, ela é uma garota nova na escola e ela causou um certo choque porque ela tem problemas de audição, ela não escuta sem um aparelho e a gente vai vendo aí que ou nem sempre o aparelho resolve, é assim que ela escuta. Então na maior parte do tempo ela não tá escutando nada e aí ela começa a usar os aparelhos dela e aí ela escuta. Só que quando o anime demonstra isso, parece que a voz tá meio distante, então é difícil pra ela mesmo. Então ela se comunica com um caderno estranho. Ela sabe a língua dos sinais, mas ninguém mais da sala sabe. Eu não sei se você sabe, eu não sei a língua dos sinais. Se alguém vir fazer uns negócios aí pra mim, eu vou falar: ai, desculpa, eu não posso ajudar, eu não vou saber nem como eu transmito isso pra pessoa. Porque eu não sei. A maioria de nós não sabe, a menos que você tenha curiosidade, necessidade, ou já tenha estado com um colega que tenha problemas de audição, você provavelmente não sabe. A galera da sala dela não sabia, principalmente que eram crianças bem novas. E aí a gente teve o extra aí, ela entrar com um caderno e falar assim: olha, vocês podem escrever no caderno pra falar comigo. É mais difícil pra ela, é mais fácil falar com sinais, mas ninguém sabe os sinais. E ela fica se comunicando por esse caderno. A única coisa que a escola fez que auxilia ela, o fato deles terem tentado ensinar a linguagem de sinais, só que nesse momento da história as crianças já estavam sendo ruins com a Nishimiya, elas já estavam começando a praticar bullying. Então uma das meninas fala ativamente que pra ela é mais fácil escrever no caderno, mesmo que pra Nishimiya seja mais fácil fazer os sinais da mão, então ela não tem interesse em aprender. O que é, tipo, sério, cara. De resto, a escola não auxilia em nada. Eu acho que esse foi o primeiro problema. A gente vê no começo do anime que as crianças ficam ajudando a Nishimiya. Só que a escola não facilita em nada disso. O professor, eu vou colocar na lousa, isso aqui vai cair tal, tal, tal. Por que ele não escreveu tal, 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 dia tal, vai cair tal? E falando, mas escrevendo. Por quê? Porque a Nishimiya não tá te ouvindo, velho. Aí quem que tem que ir lá fazer essa parte da anotação pra Nishimiya? Uma das colegas de sala. E nem foi pedido pra ela, ela fez isso na gentileza. É trabalho do aluno incluir aquela criança, só que os outros alunos também são crianças, eles não sabem direito como lidar com isso. Então é melhor que o adulto auxilie. Eu falo: olha, fulano tal, você pode anotar no caderno da Nishimiya e dar um pouco mais tempo pra essa criança. Por quê? Senão dá BO, porque as crianças começaram a ficar incomodadas, porque elas eram responsáveis pela Nishimiya. É a aula de canto, lá vai a Nishimiya pra aula de canto. Ela não sabe o tempo que começa, então ela viu a Kawaii, que tava do lado dela, falar alguma coisa e ela achou que já tinha começado, aí ela começa a cantar. Só que a voz de alguém que é surdo, ela, na hora de formar as palavras, fica difícil pra gente entender. Então parece só que ela faz uns sons e ela faz alto, porque pra ela tá todo mundo cantando. E não tá todo mundo cantando. E aí a Kawaii fala: não, eu explico pra você a hora que começa a hora. Porque a professora não combinou algo com a Nishimiya de quando começava e falou. E aí fazia, sabe? Teria sido bem mais fácil, porque a Nishimiya olhou pra professora, a professora tava fazendo assim, ela e olhou pra Kawaii, a Kawaii tava falando alguma coisa,
ela achou que tinha começado. Por quê? Porque o professor não combina nada, nem com ela, nem com os alunos. E aí os alunos, por si só, levantam a mão, vão lá, ajudam ela. E aí, com o tempo, isso começa a irritar os alunos. Porque, tipo, nossa, a menina que tava atrás dela, a Ueno, que, assim, ela não é a melhor pessoa do mundo, né? Mas, enfim, a Ueno, ela, que foi a menina que disse que não queria aprender os sinais, que pra ela é mais fácil escrever no caderno. Ela já tava irritada. Mas por que ela já tava irritada? Porque ela tava atrasando a matéria no caderno dela pra ajudar a anistia. Porque o professor, em vez de escrever tudo ou combinar algo com a anistia, falava umas certas coisas e ela tinha que anotar. Então ela pegava o caderno da anistia pra anotar. Então ela tentou fazer algo legal, mas ela tava começando a se prejudicar com isso. E aí é claro que ela foi ficando irritada. Porque se ela vai copiar o caderno da anistia, o professor podia dar mais um tempo pra ela ou simplesmente escrever tudo na lousa pra anistia ser capaz de anotar. A escola não estava preparada pra lidar com uma aluna que precisasse de um cuidado diferente. Isso é problemático, porque isso é uma situação real e que ocorre. E é claro, isso acabou, tipo assim, nada justifica a reação dos outros alunos, porque ela começou a sofrer bullying. Nada vai justificar o que eles fizeram com ela. Mas foi mancada da escola. E a segunda mancada que eu quero chamar a atenção é que a escola, tipo, não a escola em si, mas o professor tava vendo. Eu não sei se alguém da escola mais percebeu, mas o professor tava vendo. Porque quando viram assim, gente, a mãe da Nishimiya acha que ela tá sofrendo bullying. Tava óbvio que ela tava sofrendo bullying. Mas a mãe da Nishimiya acha que ela tá sofrendo bullying. Aí ninguém fala nada. E aí o menino que tá puxando isso, que é o Ishida, fica tipo de levantar a mão, de falar, nossa, sou eu. Só que aí ele fica meio inseguro, porque há um negócio grave de ser acusado e porque ele ouviu que os aparelhos de audição que ele estragou dela eram caríssimos. Cara, a mãe dele, como é que ela ia arcar com isso? Ela trabalha tanto, então ele ficou assim de pedir a culpa, menos por ele, mais pela mãe dele. Só que aí ele tava assim, eu não sei se ele ia ou não levantar a mão, acho que não, por medo, porque é uma situação séria, é uma situação grave. Só que aí o professor soca com tudo a luz e fica assim, Ishida, é você, não é? A gente sabe que é você, levanta aí. Se ele já tinha visto que era o Ishida, por que que ele não interviu? Ele é o adulto. Eu não acho que as crianças sejam um mar de pura inocência, sinceramente, eu não acho, porque eu mesmo sofri bullying quando eu tava na escola e nem o professor fez nada, então eu tenho um ranço particular quanto a isso. Por quê? É culpa dos colegas? É culpa dos colegas. Quem tem que intervir pela criança que tá sofrendo bullying são os adultos. Eles fazem isso? Eles não fazem isso. Então no filme acontece isso também. O professor viu que era o Ishida que tava puxando a maior parte do bullying, mas as outras crianças estavam concordando com a situação. Muitas delas voando junto, muitas delas colaborando com ele, e muitas delas estavam só ali sentadas dando umas leves risadinhas. Ninguém tava lá impedindo. E a única criança que se colocou do lado da Nishimiya, ela não tava defendendo a Nishimiya, mas ela tava fazendo companhia pra Nishimiya pra ela não ficar sozinha, ela começou a ser zoada pelas outras colegas e ela simplesmente mudou de escola por causa disso. Porque ela tava começando a sofrer bullying por estar perto da Nishimiya, que era a Sahara. Olha isso. Então não tem como o professor não ter visto, não ter reparado que a Nishimiya tava sofrendo. Ele já sabia, obviamente, que era o Ishida que tava puxando a maior parte do problema, e ele só tava puxando porque ele tava gostando da atenção que ele tava recebendo. Porque ele fazia isso e as outras crianças iam, acompanhavam ele, faziam igual. Era só por isso. Então, tipo... Gente, então quem tinha que intervir ali era o adulto, e o professor sabia que era o Ishida, e ele não puxou pra conversar com o Ishida, com os pais do Ishida, antes que acontecesse algo mais grave. Não, ele deixou a situação acontecendo, e a hora que a coisa ficou feia, porque a mãe da Nishimiya contatou a escola, ele, Ishida, é você, não é? E jogou a criança, assim, do carro, né? Virou assim, é o Ishida ali, e deixou ele arcar com as consequências. Claro que ele teria que arcar com as consequências do jeito ou do outro, mas dava pra ter parado isso no começo. Não, deixaram ficar feio. E eu fiquei muito puta, porque, tipo assim, é muita falta de responsabilidade de adultos que seriam tecnicamente os responsáveis por você. E eu fico mais puta ainda porque você pode pensar, nossa, isso é irreal, se o professor visse, ele ia interferir. Não, ele não interferiria, por experiência própria. Então, tipo assim, aí o professor vê que os alunos estão te excluindo, ele cagueando, sabe? Parece que vai ser um trabalho a mais, ele ir lá e tentar te ajudar. Então ele simplesmente não faz. Então eu tenho esse leve ranço, tá? Mas enfim. Então eu olhei aquilo e fiquei tipo, puta, isso já em si já é uma denúncia de algo que acontece, então isso é complicado. Mas temos aí o ponto. O que o Ishida estava fazendo exatamente? A menina, ela tinha aparelhos pra escutar melhor, só que inicialmente as crianças não sabiam desses aparelhos. Então ele chegou a enrolar o caderno dele e fazer bem alto no ouvido da Nishimiya, e ela levou um susto, porque primeiro que ela não escuta bem, e segundo que ele foi do lado do aparelho dela. E ele fez isso porque ela não ia ouvir, e a sala toda ia rir, e ela nem ia saber o que estava acontecendo. Ela lê, o professor pedia pra ela ler, eu achava isso um pouco mancada também, mas eu
eu não sei se isso é inclusivo ou não, porque, tipo assim, os alunos não iam conseguir entender o que ela tava lendo, e ele tinha acabado de dar bronca por uma menina porque ela tava lendo pausadamente demais. A Nishimiya levanta, e ela lendo são só alguns sons engraçados, porque ela consegue formar as palavras, mas dá muito trabalho e o som fica estranho, porque ela não escuta. Eles chamam ela pra ler e a sala acha engraçado. É difícil você pedir pra um bando de crianças não ver uma situação diferente e não olhar ou não rir, porque crianças, velho, eles não entendem que, tipo, poxa, sabe, aquela pessoa tem alguma dificuldade, vamos apoiar, vamos ficar de boa. Não, eles não processam isso. E aí o professor chama a Nishimiya pra ler, e aí ela começa a fazer os barulhos, porque ela não consegue construir a palavra direitinho, bonitinho, por causa que os fonemas devem ser bem difíceis pra ela, muito mais difícil que seria pra qualquer um de nós. E aí o Ishida olha aquilo e fica, ok. E aí ele olha pra Ueno e eu vi que o Ueno ficou muito puta, porque ela levou bronca e a Nishimiya leu daquele jeito, porque é o melhor jeito que ela consegue. Ela com certeza deu o seu melhor. Mas ela deu daquele jeito e o professor, ótimo, Nishimiya. E a Ueno tinha acabado de ler e levado bronca por isso. É claro que ela ficou puta, porque assim, é uma criança, ela não entende, sabe? Ela entende, mas assim, é difícil pra ela processar esse moral. Nossa, a gente já tem os morais mais enraigados. Ele viu que a Ueno ficou puta, e aí ele levantou e o professor, Ishida, sua vez. Cara, ele começou a fazer uns barulhos muito loucos, e aí a sala toda riu. E o professor fala, Ishida, para de palhaçada. E é isso, é esse tipo de coisa que o professor faz pra parar a situação. Ele não chama os pais, ele não tem uma conversa com a criança, ele dá essas broncas aí no Ishida, acho que umas 2 ou 3 vezes, e é isso. As outras crianças riem mesmo. Então, ele continuou fazendo, porque ele se sentiu palhação. E a hora que ele viu que ela tinha aparelho, ele resolveu brincar com o aparelho. A primeira coisa que ele faz é pegar um e jogar pela janela. Ou seja, ele sumiu ou quebrou, né? Porque ele jogou pela janela. E aí, ele achou engraçadão. E os meninos que estavam... Tinham 2 meninos que andavam sempre com ele. E aí, eles particularmente ajudavam bastante o Ishida nesse bullying. E ele começou a jogar fora, arrancar, ou jogar na água os aparelhos. Então, os aparelhos estavam sumindo ou quebrando. E é uma coisa cara. É claro que a mãe da Nishimiya percebeu. Foi assim que ela descobriu que a filha estava sofrendo bullying. Porque a Nishimiya é bem perseverante e forte em termos de... Tá tudo isso acontecendo e ela continua tentando interagir naturalmente e gentilmente com as outras meninas da sala, sendo gentil com os meninos, inclusive com o Ishida. Quando a situação inverte, ela tenta limpar a mesa do Ishida porque ele começou a sofrer bullying. Mas por que ele começou a sofrer bullying? Foi o seguinte, depois disso, o Ishida teve que arcar com as consequências. A mãe da Nishimiya liga na escola, ele arrancou com tudo da orelha dela os 2 aparelhos pra assustar ela, só que acabou puxando aqui e machucou ela, rasgou a orelha. A orelha rasgou e começou a sair sangue. Ela foi pra casa e é claro que aí a escola foi... A mãe da Nishimiya também devia ter contratado a escola mais cedo, porque não é possível, sabe? Mas a Nishimiya devia estar escondendo o que os colegas estão fazendo pra não criar confusão. E aí acabou que tudo isso foi descoberto. E aí, além da mãe da Ishida pagar os aparelhos e pedir desculpa, e a mãe da Nishimiya bate na mãe do Ishida, e aí arranca o brinco dela e ela fica com a mesma marca que a filha dela tem. Aí o Ishida já ficou assim, porque ele não queria prejudicar a mãe dele. Deu pra ver que ele se arrependeu, não pela Nishimiya em si, mas mais pelo que ele causou com a mãe dele. As economias da mãe dele foi pro saco porque ela teve que pagar os aparelhos, ela pagou e pediu desculpas e tal, tudo tranquilo. Só que ele volta pra escola e os alunos estão tratando ele diferente. A hora que expõe que o Ishida tava fazendo bullying, ele fala, mas não sou só eu, a sala toda participando. Fulano tava jogando as coisas dela na água, o material, o caderno que ela usava pra falar na água junto comigo. A Kawaii, eu lembro muito da Kawaii porque eu achei absurdo. Falava coisas feias pra Nishimiya, de fato eu não via ela falando coisas feias pra Nishimiya, eu via o Ueno falando. Mas ela ria e ela parou de ficar ali do lado ajudando. Ela tava completamente condizente com a situação, sabe? Ela fazia hihi e ia e se afastava da Nishimiya. Então ela auxiliou ali, isso também é auxiliar no bullying. Gente, aí ela, ai, eu nunca fiz nada, você é horrível. E aí, a partir do momento que ele ainda fez a Kawaii chorar de bônus, o que eu não entendi por quê, porque ele só falou a verdade. Ele devia ter apontado a Ueno, não ela, porque a Ueno 15 vezes pior que ela, mas ele apontou que tinha outras pessoas da sala que ajudavam. Aí a sala ficou puta com ele. Por que vocês realmente ajudaram no bullying? Mas isso aconteceu. E aí acaba que o Ishida é um novo alvo de bullying, só que nenhum professor vai resgatar ele, e ele não vai contatar isso pra mãe dele. Então ele acaba sofrendo tudo que a Nishimiya tava sofrendo, e só que quando ele muda pro ensino médio, alguns colegas dele vão com ele, do fundamental, e aí acaba que a escola inteira sabe, ele fez bullying, e aí todo mundo se afasta dele porque ele fez bullying. Ou seja, agora o Ishida, além de ter sofrido muito bullying, ele continua sofrendo um pouco bullying e é 100% isolado. E esse foi a primeira parte aí do filme Koe no Katachi, que é eles crianças, essa parte aí já é ele adolescente. Então estaremos comentando no próximo vídeo. Espero que estejam gostando dessas análises de filme, porque dá pra ir bem fundo nelas. Deixem aí o que vocês acharam de tudo isso nos comentários. Até a próxima!